Bom dia, tarde e noite. Prosseguiremos neste episódio com a terceira parte do capítulo 12 do Evangelho de João, que fala do fruto da vida eterna obtido pela morte de Jesus. Entre os que tinham ido adorar Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus agora fala especificamente sobre sua morte e o que ele vai ocasionar: vida para todos no mundo que nele crerem. Os gregos representam os inteligentes e estudados do mundo. Então, agora que eles veem a Jesus, é uma imagem do mundo todo, não somente os judeus, vindo a Jesus. O que Jesus anuncia assim que os gregos vieram pedir para vê-lo? Sua hora chegou. Estivemos esperando este momento desde o início de João. João 2,4 dizia assim: Minha hora ainda não chegou. A morte de Jesus é a hora da sua glória. Através de sua morte, ele vai propiciar as pessoas de todas as nações a conhecer Deus. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Para Jesus completar a sua missão, ele precisa morrer. Assim como uma semente vai ao solo para ser frutífera, a morte de Jesus é essencial para nos dar a vida eterna. O produto da morte de Jesus será muitas sementes. Que diferença comparado com quando nós morremos? Apodrecemos fisicamente, mas a sua morte cria uma enorme colheita, a eternidade para aqueles que confiam nele. Alguns instantes antes, a multidão se regozijava em seu Messias, mas o que vai querer dizer seguir este rei? Jesus fala da morte como um modelo de como nós devemos segui-lo. O versículo 25 é sobre ele e nós. O que esses versículos significam? A questão central aqui é quem ocupa o centro de nossas vidas. Vamos ler o versículo 25 outra vez. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus diz que devemos odiar a vida que coloca o eu ao centro. A Bíblia chama isso de pecado. É por isso que Jesus foi morrer para cada um de nós, para que nós acertássemos diante de Deus. Existem dois tipos de amar a si mesmo. Existe o amar a si mesmo no sentido de gratidão pelo que Deus fez, como diz o Salmo 139:4. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. A Escritura, inclusive, promove esse amor divino na criatura feita por Deus, para que você e eu amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Por outro lado, a Escritura nos adverte sobre o amor egocêntrico e a autoadoração, a presunção, o orgulho, o egoísmo, que chega até a arrogância, quando o próprio eu e interesses está acima do amor de Deus e por aqueles que Deus apresenta em sua vida. A Bíblia fala que esse tipo de amor a si próprio é pecado, como diz Provérbios 21:4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então, odeie o pecado de viver uma vida que não coloque Jesus ao centro. É um paradoxal equívoco pensar que odiar a altivez e amor por si próprio acaba com a própria vida. Pelo contrário, enriquece-a de maneira extraordinariamente profunda. Devemos entender que Jesus é Deus e que nossa vida assume outra dimensão quando o honramos. Precisamos nos tocar que a minha vida, vida vivida para mim mesmo, é pecado. Lembre-se da definição de pecado. Vamos ler João 5:22-23 novamente. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai.
Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. O versículo seguinte prossegue com aquela grande afirmação de fé que leva à vida eterna. E eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mas seria um mar de rosas seguir Jesus? Seguir a Jesus significa ir aonde ele for. Como vimos, isso implica ter opositores, como por exemplo aconteceu com Lázaro, como vimos no episódio passado, quando os chefes dos sacerdotes faziam planos para matar também este amigo de Jesus, pois por causa dele muitos estavam crendo em Jesus e se afastando da roda deles. Mas seguir Jesus leva a ser honrado pelo Pai, que quer dizer acertar-se com Deus para a eternidade. Pare para pensar. Tendo apenas lido o desafio no capítulo 2, aqui estão algumas perguntas pessoais sobre as quais refletir. Como vai ser para você odiar a própria vida e largar mão de teus confortos e crenças? Seja lá qual for o valor deles, vale mesmo a pena largá-los para seguir Jesus, pois como diz o versículo 26, você, à sua vez, receberá as honras do próprio Deus do universo. E existe algo melhor que isto? Façamos como Maria no episódio anterior, tendo enxergado quem Jesus era. Ela o cultuou com o melhor que tinha, com aquele frasco de nardo puro que ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Deus te abençoe.